A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Mais uma vez aqui no Bosque para trazer uma palavra para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre alvos, né? A palavra do Senhor fala: deixando as coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. E o que eu quero trazer nessa manhã é o seguinte: por que você não está prosseguindo? Por que você não está conquistando? Por que você não está rompendo? Por que você não está caminhando? Tua vida parece que parou, tua vida parece que não rompe, e parece que de repente tudo perdeu o sentido e você está numa crise de ansiedade e frustração, e que isso está te levando a um estado de depressão, porque de repente você está achando que você não merece. Você é uma pessoa que não merece, por isso você não conquistou, por isso que você não realizou. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a falta de um objetivo, a falta de um alvo, nos faz caminhar para qualquer direção. Quando você não tem um caminho definido, qualquer caminho serve. Quando você não tem um alvo específico, você atira para todos os lados e não acerta lugar nenhum, porque você não tem um norte, você não tem uma direção, você não planeja, você não projeta algo. Então, assim, como você vai chegar a lugares? Como você vai chegar a algum lugar se você não sabe para onde você está caminhando? Você não sabe que direção seguir. Então hoje, em nome de Jesus, a minha palavra é: defina alvos na tua vida, sabe? Estabelece metas para que você alcance esses alvos. O que é necessário fazer para chegar até esses alvos, para conquistar alguma coisa. Então, você precisa planejar a sua vida, a sua história. Você não pode viver de qualquer jeito. É tipo aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode ser dessa forma, sabe? A vida te leva a lugares que muitas vezes você não queria ir. Mas quando você tem alvos definidos e você tem metas, sabe? É você o piloto da sua história, é você o piloto da sua vida. Mas para isso, para que você obtenha sucesso nos seus projetos, nos seus alvos, nas suas conquistas, Deus tem que estar em primeiro plano. Não tem como você fazer algo sem a direção do Senhor, sem o propósito do Senhor. Porque qualquer direção que você tomar sem uma direção de Deus pode te levar para longe do propósito que o próprio Deus tem para você. Então, primeiro, Senhor, eu preciso definir alguns alvos. Eu preciso chegar a alguns lugares. Pai, como eu vou fazer? Deus, qual a melhor forma? Senhor, me dá uma direção. Porque é o Senhor quem nos direciona. É Deus quem nos capacita, é o Senhor quem nos proporciona força, inteligência, capacidade, discernimento, entendimento das coisas, para que você possa ordená-las de tal forma que tudo te direciona a um propósito, tudo te direciona a esse alvo que você estabeleceu. Talvez a falta de você conquistar algumas coisas, você não tem conquistado algumas coisas justamente porque falta isso. É você alinhar tudo isso à vontade do Senhor para você. De repente você não sabe qual a vontade de Deus para você, mas eu vou te dar uma dica. A palavra do Senhor fala assim, que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Talvez as coisas não tenham acontecido porque aquilo que você tem feito não tem sido coisas muito boas, né? Você não tem feito de uma maneira perfeita. E você tem feito coisas que não têm agradado nem você, não tem agradado pessoas, não tem agradado nem a Deus. Então, se não está agradando nem você, nem as pessoas com quem você convive, e muito menos Deus, querido, esse não é o teu alvo. Esse não é o teu propósito. Porque tudo que não esteja alinhado
A vontade boa, perfeita e agradável do Senhor não pode ser boa, perfeita e agradável para você. Porque a própria palavra do Senhor, eu me baseio na palavra que diz o seguinte, que muitos são os planos do homem, mas no final são caminhos de morte. Por quê? Porque os planos dos homens muitas vezes não estão alinhados aos planos de Deus. O Senhor mesmo fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Porque o nosso pensamento muitas vezes está baseado em suprir o nosso ego, a nossa vontade, né? Aquilo que é bom para a nossa carne, mas muitas vezes que nos leva a sofrimento, a dor. Mas quando o nosso propósito, nossos pensamentos estão alinhados com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus para nós, o que acontece? Não só vamos satisfazer a nossa alma, o nosso espírito, mas isso vai trazer paz para o nosso coração, e essa paz que excede todo o entendimento, como diz a palavra, que é a paz que o Senhor nos dá. Ele diz, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Essa paz que o Senhor nos dá, ela nos traz saúde em todo corpo, alma e espírito. Até o teu físico vai ficar melhor. Até a tua disposição de fazer as coisas vai ficar melhor. Por quê? Porque isso não vai te trazer esse enfado. Isso não vai te trazer essa canseira que muitas vezes te leva a um estado de ansiedade e de angústia, de frustração, que fica pesado. Isso parece que é uma carga que não te deixa romper. Mas quando você alinha tudo isso à vontade de Deus e você coloca diante do Senhor, a Bíblia fala que o fardo dele é leve. É mais fácil romper com o fardo leve do Senhor do que com toda a carga, com todo o peso que muitas vezes você pega e carrega desnecessariamente. Porque você começa a colocar na sua bagagem os seus fracassos, os seus medos, os seus temores, tudo aquilo que te impediu de romper e caminhar, você vai pondo numa bagagem e vai jogando nas costas. E todo um passado, toda uma história de derrota, de frustração, ela se torna um peso desnecessário que você carrega e você vai perdendo as forças. E aquele alvo que você estabeleceu, você percebe que ele começa a ficar distante, que ele começa a estar muito longe, porque você olha para suas forças, para o peso que você está carregando, a distância que você tem que percorrer para chegar ali, e você começa a achar que você não pode, e isso vai te gerar uma crença de não merecimento. Eu não posso, então é verdade, eu não mereço. Não é verdade, querido. Isso é coisa que o inimigo põe na sua cabeça. Muitas vezes essas cargas, ela vai nos levar a esse tipo de pensamento. Mas quando você entende que quem te direciona e quem proporciona uma caminhada mais leve e segura, objetiva, é Deus, você vê que você merece e que você pode e que você vai chegar no teu alvo e você vai conquistar. Amém? Fica com essa palavra hoje, uma palavra breve, mas uma palavra de motivação para você romper, para você conquistar, para você chegar aos lugares que você merece chegar. Deus te abençoe, fica com essa palavra. Vai lá, se inscreve no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus.